Olá, pessoal! O mês de março não foi um mês muito produtivo de leituras para mim, eu não estava muito animada para fazer resenhas, e eu também não li muitos livros como eu li nos meses anteriores, então eu resolvi juntar tudo e fazer um resumão aqui no único vídeo. Eu espero que vocês gostem. Está chovendo, então eu espero que o barulho da chuva não atrapalhe muito o áudio. Vamos lá! Em março, hoje é dia 23 de março, então o mês ainda não acabou. Eu estou lendo um livro atualmente e eu não sei se eu vou terminar ele ainda esse mês, mas eu vou incluir ele aqui, fazer uma atualização, né, de como tá sendo a leitura e tal, para vocês saberem. Minha primeira leitura do mês de março foi Matilda. Eu não tenho a figurinha ainda, ela vai ser colada aqui. Eu escrevi aqui a data de leitura, mas depois eu passei pra cá, porque tem que caber a figurinha aqui. O espaço que eu deixei também é pequeno. E porque eu sou dessas, gente, eu tenho umas 100 figurinhas impressas de livros que eu quero ler, mas eu resolvi ler livros que eu ainda não tenho as figurinhas. Por exemplo, Matilda e a Lady of Fawcett, eu não tenho as figurinhas e eu resolvi ler em vez de eu ler as que eu tenho. É a vida. Bom, Matilda, eu tenho uma relação muito especial com essa história porque eu amo o filme, eu acho que é de 1995, se eu não me engano. E eu não sabia que era baseado em livro, e quando eu descobri, eu mostrei para meu marido e ele me deu de presente. Foi uma leitura rápida até, por ser uma história que eu já conhecia, eu tenho um pouco de dificuldade de ler livros de histórias que eu já conheço. Então, eu até que eu li rápido, porque é uma leitura super leve, gostosinha, eu li à noite antes de dormir. E ele é todo ilustrado. Tem algumas diferenças com o filme de 95. Eu ainda não li. Eu ainda não assisti o musical, né, que eles lançaram da Matilda, mas o meu favorito é o antigo. Tenho certeza que eu vou continuar gostando mais do antigo. E o livro ele tem algumas diferenças, nada muito grande assim, o que deixa interessante a leitura também. Eu gostei bastante, eu dei apenas 3 estrelas, justamente por ser uma história que eu já conhecia. Mas eu coloquei um coraçãozinho aqui, né, de amor, porque eu amo muito, é um livro que se um dia eu tiver uma filha ou um filho, eu vou fazer ler, com certeza eu vou fazer ler. O segundo livro que eu li foi Kill Switch, que é o terceiro livro do Devil's Night, da série Devil's Night. Eu confesso que eu me decepcionei grandemente, eu tava muito animada para fazer essa leitura, tava muito animada. Eu adquiri o livro, toda a série da Penélope Davis Knight na Noite do Diabo, que a editora colocou todos gratuitos no Kindle. Eu fui lá, baixei todos, eu já tinha o Corrupt, o livro. Eu tava meio assim de comprar os outros livros, é um valor mais alto, né, esses livros. E eu não gostei muito de Corrupt, eu gostei dos personagens, mas não gostei muito da história. E quando a editora disponibilizou todos eles, eu fui lá correndo, baixei. E eu tinha muita expectativa por esse livro, muita expectativa. Principalmente por ser o Damon, que era o meu personagem favorito. Ele era o vilãozão do primeiro e do segundo livro. E eu tinha muita expectativa porque ele era um cara mau. Imagina um homem mau. É um dark romance, tá? Então é cheio de gatilhos o livro. E nesse livro eu tava esperando, assim, tipo, um psicopata maluco disposto a fazer qualquer coisa. Mas não aconteceu, gente. Aqueles, você tem que esquecer os 2 primeiros livros e ler esse livro como um livro do zero. Sabe? Como se você fosse começar a série por aqui. Aí é um livro legal, é um livro bom. Mas quando você lembra de Hideaway e lembra de Corrupt, não dá, gente. A autora estragou o Damon nesse livro. Então eu fiquei um pouco decepcionada, eu dei só 3 estrelas. O meu livro favorito da série continua sendo Hideaway. Esse daqui, que eu não tinha grandes expectativas, me impressionou. Agora eu vou esperar um bom tempo para ler os contos e o último livro, que é com o Will. O Will é o personagem que eu menos gosto. Eu espero que ele me surpreenda, quem sabe, né? Às vezes o livro dele vai ser o melhor.
A terceira leitura que eu fiz foi Lady of Fawcett, que é da série Royals of Fawcett, que é a minha série de livros favorita, gente. Eu já falei demais sobre essa série lá no TikTok. Quem não me segue, quiser me seguir lá, é Regiane Cássia da Silva. E eu sou apaixonada. Foram os livros que me apresentaram ao Dark Romance. Eu vou mostrar para vocês os livros. Eu li todos ano passado. E neste ano eu estou aguardando, né, o sétimo livro. São 3 primeiros livros focados nos Lords. Depois tem este conto, The Backstory. E agora as autoras incluíram este conto aqui, nesse aqui da Lady. Então aqui tem trechos inéditos e mais aquele conto. Depois os outros 3 livros são os Duques, tem que ler na ordem, começa pelos Lords, depois vem para os Duques. Os Duques têm 2 contos, que são o do Arquiduque e do Saint Nick, que é um conto de Natal. Eu sou apaixonada pelos Duques, eles são os meus favoritos. E é óbvio que eu não poderia deixar de ler a Lady, que... Ai, gente, eu tenho muita paixão por esses livros, eu não sei explicar. Esses aqui são um dark romance de respeito. Esse aqui não. Esse aqui sim. E eu ainda não tenho a figurinha, porque elas lançaram ele no Kindle recentemente, que antes era um presente só para um pessoal que pagava uma espécie de clube que elas tinham. E elas davam, né, coisas inéditas para eles, e agora elas disponibilizaram para os outros leitores também. Não tem em português, tá, gente? É só em inglês. Eu li com a ajuda do santo Google Tradutor. Então, quem tem essa paciência... vale a pena. E por último, agora, né, a minha leitura atual, Mister. Faz muito tempo que eu tenho esse livro guardado na estante, que eu estou enrolando para ler. E eu falei, vou ler. Eu entrei numa ressaca literária depois que eu li da Lady. E eu comecei a ler Melancia. Não gostei, abandonei o livro, não vou ler. Provavelmente eu vou doar o livro. E eu falei assim, vou dar uma chance pra Mister. Ai, gente, mas tá difícil. Não que... Eu não sei se é ressaca literária ainda que eu tô tendo os efeitos, mas essa história aqui demorou pra me prender. Ela só me prendeu a partir da página 100. Eu tô na página 110. Levei 100 páginas pra começar a me interessar de verdade pela história. Esse livro tem alguns probleminhas. Eu não diria assim, probleminhas, mas pra mim que me incomodou um pouco no começo, agora eu já me acostumei com alguns, e outro tá me irritando profundamente, gente. Esse livro aqui, ele narra em 2 pontos de vista. Então, temos o ponto de vista do Mister, né, que é o Maxim, e temos o ponto de vista da Alessia. Qual que é o problema? O do Mister é o ponto de vista em primeira pessoa, então a gente lê tranquilo e tal. Só que a Alessia, ela é polonesa, não, ela é da Albânia. E ela tá na Inglaterra. Então, o que que a autora fez? Ela não domina totalmente o inglês. Ela se comunica, ela conversa, mas ela não domina totalmente a língua. Então, a autora deixou o ponto de vista dela na terceira pessoa. Então, não é a Alessia que narra, é o narrador. No começo eu estranhei isso, mas depois eu entendi, né, por que que a autora fez isso e tal. Então, tá tudo bem, já tô me acostumando com isso. Algo que me incomoda um pouco é os pontos de vista, eles intercalam muito rápido. Por exemplo, aqui é um ponto de vista da Alessia, aqui é um ponto de vista do Maxim, aqui é outro ponto de vista da Alessia, aí aqui tem um do Maxim, aqui já tem um da Alessia, sabe? Tô só exemplificando, tá, gente? Então, são os pontos de vista que mudam em menos de uma folha. Aí você fica pulando de cabeça em cabeça, isso é um pouco cansativo, eu não gosto desse tipo. Eu gosto assim de um capítulo para um ponto de vista, outro capítulo para outro ponto de vista, ou uns capítulos, uns pontos de vista maiores para depois a gente entrar na cabeça do outro personagem. Então eu acho que isso não me prendeu. E outra coisa também que tá me incomodando, a autora não me convence que o Maxim, que ele está sofrendo pela perda do irmão, que o irmão dele morreu, e ele que vai ser o substituto, né, da família, que o irmão dele era o principal herdeiro, agora o principal herdeiro é o Maxim. E o Maxim, ele só reclama disso, reclama do fardo que ele herdou do irmão. Em momento algum,
eu sinto que ele está sofrendo pela morte do irmão. Por mais que a autora faz essa autoafirmação, né, que o Max, assim, às vezes ele afirma que ele tá, assim, sofrendo pelo irmão, ele não tá, gente. A primeira coisa que ele reclama é sobre o fardo que ele herdou, sobre as responsabilidades que ele herdou, que agora ele perdeu totalmente a liberdade que ele tinha e tal. Aí depois ele fala, tô sentindo falta do meu irmão. Mentira, não tá nada. Eu até fiz uma anotação aqui, vamos ver se eu acho, que eu fiquei brava. Nesse momento que eu escrevi até no livro. Ó, que eu não sou muito de escrever, não, só grifo. Cadê? Aqui, eu coloquei até aqui, né? Que ele não está triste por Kit, apenas triste por assumir o lugar dele. É porque é só isso, só disso que ele reclama. Ele é um personagem que só reclama dos privilégios, sabe? O white people problem que ele tem. Um cara podre de rico que herdou toda a herança do irmão, porque o irmão não deixou nem pra esposa. E ele fica reclamando que ele perdeu a liberdade de playboy dele. Então ele me irrita um pouco. A história da Alessia parece ser mais interessante, tem todo um mistério e tal. Eu espero que a história dela me prenda, porque o Max ele é um pouco chatonildo por conta disso. Então, até o momento, eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando. É a primeira vez que eu leio algo da autora. Eu não li 50 Tons de Cinza, então eu não sei como é a escrita dela. Assim, ela escreve de um jeito assim, interessante. Eu gosto como ela aborda alguns sentimentos, mas a escrita dela não é muito profunda, não. Em alguns momentos as frases são muito soltas, sabe? Em momentos que ela poderia aprofundar um pouquinho mais, ela não aprofunda, fica por isso mesmo. Então, assim, não é uma escrita espetacular, que te prende, que você fala, nossa, que maravilhosa. Não é. É uma escrita básica, normal, legalzinha. Mas tem esses poréns que tá me travando com a leitura. Em vez de eu deitar aqui, eu falo assim, não, agora eu vou ler um pouco. Normalmente eu leio 20, 30 páginas numa sentada. Tô conseguindo ler 10, gente. Tô conseguindo ler 10 páginas. E eu não quero abandonar ele, porque eu acabei de abandonar um livro. Eu prometi pra mim mesma que eu não iria ficar me forçando a ler livros que não me interessar, que eu não gostar. Mas eu acabei de abandonar um, não queria abandonar outro. Vou dar mais uma chance, porque agora, né, a partir da página 100, o casal principal começou a ganhar meu coração, eu comecei a me interessar, quero ver pra onde isso vai, ver se vai ficar legal e tal. Vou dar mais uma chance. E quem sabe mês que vem, se eu me animar, eu faço uma resenha dele aqui no caderninho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus desabafos literários do mês de março. E é isso. Beijinhos.